CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Pois é, hoje nós temos orientações para aumentar a segurança na rede doméstica. Exatamente, Patrícia. A gente tem visto, né, que com essa pandemia, muitas pessoas foram trabalhar em casa, ou pelo menos o acesso à internet aumentou bastante. E exatamente isso chamou a atenção de muitos atacantes que elegeram, né, as redes domésticas como alvo, né, desses seus ataques. Então, vamos agora conhecer algumas dicas que a gente pode fazer para melhorar um pouco a segurança das nossas redes domésticas. E aí, começando pelo elemento que normalmente é chamado elemento central da rede doméstica, que é o roteador, né, que é aquele equipamento que o provedor coloca ou instala na casa do cliente para fazer exatamente aquela conexão entre a internet, né, e a rede interna, que aí é formada de computadores, celulares, tablets, né, e tudo mais. Então, esse roteador, ele, como ponto central de entrada do tráfego da internet, ele precisa estar bem configurado, né? Exatamente para evitar essa situação. E aí, a primeira dica que a gente pode dar em relação à segurança é, sempre que possível, né? E aí nem sempre é possível, mas sempre que possível, é interessante que você use a conexão ao roteador via cabo e não via rede sem fio. Por dois motivos. Primeiro, por uma questão de performance. Normalmente, o acesso a internet via rede sem fio é mais lento, até por causa da tecnologia, muitas vezes tem problemas de conexão, né, ou de interferência, ou de sinal. Então, ou seja, sempre que possível, utilize os cabos para ligar computadores, smart TVs, home theaters, para poder você não ter esse problema tanto da performance quanto da questão da segurança. A conexão via cabo, normalmente, ela é mais segura do que a conexão via rede sem fio. No caso de celulares e tablets, não tem jeito. Na verdade, aí a questão é você usar realmente a conexão sem fio nesse caso. E aí, a gente pensa na configuração do roteador, né, em relação a isso. E aí, para quem não tem um conhecimento muito profundo da área de tecnologia, talvez tenha alguma dificuldade de alterar as configurações do roteador. E aí, a sugestão que peça alguém que tenha uma experiência um pouco maior, talvez um amigo, né, ou mesmo um técnico que vá fazer essa configuração para você. Normalmente o acesso à configuração do roteador é feito através do navegador na internet convencional, tipo um Internet Explorer, um Firefox, Chrome ou mesmo um Edge. Você tem lá um endereço IP, né, que é o endereço do roteador. Esse endereço normalmente é padrão, né, está lá no manual, né, ou o instalador da operadora que fizer a instalação para você do ambiente da internet vai poder te fornecer e dizer exatamente qual é o endereço IP do roteador. E aí você digitando lá o endereço IP no navegador, você vai conseguir ter acesso à parte de configuração do roteador. E aí a primeira coisa que deve ser feita nesse caso é você alterar a senha padrão, né, do roteador. Como é que faz isso? Basicamente, você entra lá na parte de configuração e troca, né? A senha padrão dos dispositivos é conhecida, então tem lá password 1, 2, 3, 4, né? Ou em branco, né? Então, a primeira providência importante que deve ser feita nesse caso é você alterar a senha padrão do access point do roteador para isso, né? É interessante também que você mude o nome da rede, que é o chamado de SSID, que é um nome que aparece quando lista todas aquelas redes sem fio que estão próximas de você, lá no seu smartphone, por exemplo. Ali é o nome da rede. E aí não utilizar como nome da rede, e é um erro que eu vejo bem comum, né, as pessoas colocarem o nome da rede como, por exemplo, o nome do apartamento, número do apartamento, né, ou nome ou sobrenome da família que está morando, que está usando aquele access point lá. Não deve ser feito isso, porque se você coloca, por exemplo, o apartamento, ou o nome da família, ou mesmo o modelo ou a marca do roteador, isso está dando uma dica para quem está próximo de você, né, para saber quem é você, ou que rede é aquela, ou de que apartamento é aquela rede. Então use um nome genérico, que não tem nenhum tipo de ligação, nem com a família, nem com a unidade ou sua moradia, nesse caso. Deve também ser configurado a criptografia. Então, a sugestão é que você use, né, ou habilite a criptografia lá chama WPA ou WPA2, né, que é a criptografia mais utilizada hoje em dia. Existe uma WPA3
que é mais seguro ainda, mas poucos roteadores têm hoje disponíveis no mercado. Então, pelo menos a WPA2 é a mais indicada hoje como mais segura e mais popular que a gente tem hoje disponível nessa questão, né? Nesse item. E, por último, em relação aos roteadores, manter o roteador sempre atualizado, ou seja, ver lá no site do fabricante se tem alguma atualização de software, porque os roteadores são computadores também. Então, do mesmo jeito que a gente atualiza lá o nosso smartphone com uma versão nova do sistema operacional, atualiza as aplicações, por exemplo, também, a gente também deve atualizar o software, né? Ou seja, a gente chama de firmware, dos roteadores, né? Para isso, uma atualização sempre vem corrigir algum tipo de erro, algum tipo de vulnerabilidade que o roteador possa apresentar. E não esquecer, obviamente, daquelas dicas já padrão de ter antivírus instalado em todos os computadores e celulares, ativar a autenticação de 2 fatores em todos os perfis e serviços que têm isso disponível na internet. Praticamente todos os grandes serviços têm autenticação de 2 fatores habilitados, né? E atualizar os aplicativos, sistemas operacionais de computadores e também dos celulares, né, para isso. Então, algumas dicas para a gente melhorar a segurança da nossa rede doméstica, já que hoje, né, a rede doméstica passou a ser um ponto importante de acesso à internet, né, e os atacantes sabem disso, né, e tentam, obviamente, fazer ou usar a rede sem fio ou a rede doméstica um ponto de ataque, né, para os nossos dados pessoais e nossas informações. Tá certo. Bom, Gilberto, quem não acompanhou, pegou agora, não tem problema, viu, gente? Gilberto está dando dicas para deixar nossa rede doméstica em casa mais segura. Daqui a pouquinho vai estar tudo no nosso site, o cbnvitoria.com.br. Temos perguntas também dos nossos ouvintes, Gilberto, mas antes eu quero saber de você o que viralizou na internet essa semana. Viralizou. Menino, tô sabendo que o WhatsApp tá querendo forçar a barra para compartilhar dados com o Facebook. Exatamente, e forçar a barra de forma bem agressiva. Forçar mesmo, viu? Né? Exatamente. Forçar com força. Quem não recebeu vai receber, né, um comunicado do WhatsApp. Quem tem conta no WhatsApp, né, não recebeu, vai receber um comunicado, uma notificação do WhatsApp falando, né, que agora, né, o usuário tem que aceitar, e esse é o termo, tem que aceitar, que o WhatsApp compartilhe os dados dos usuários com o Facebook. Bom, isso é uma coisa que todo mundo sabia que já acontecia, não tem novidade nenhuma em relação a isso. A única questão agora é que eles estão pedindo autorização, né, para fazerem isso, né, nessa situação. E aí o mais interessante, né, que você... se não aceitar esse compartilhamento de dados seus do WhatsApp com o Facebook, a sua conta do WhatsApp vai ser bloqueada, né? Então, ou seja, não é uma opção, né? Na verdade, ele está só comunicando a você, né, que os dados que você usa, né, que são dados são esses? Pessoas que você conversa, né, seus amigos do WhatsApp, quem são? Isso vai ser compartilhado com o Facebook, né, nessa situação, e aí provavelmente eles vão ter uma quantidade de informações maior a seu respeito, né, ou seja, com quem você fala, quando, com que frequência você fala, até para sugerir novos amigos no Facebook, né, e conhecer basicamente o seu comportamento na rede. Então, essa é uma questão que começou a acontecer, né? Por livre e espontânea pressão, né? Exatamente, né? Exatamente. E se eles você não aceitar, a sua conta é passível, está escrito isso lá, inclusive é passível de bloqueio, né, dessa conta do WhatsApp, e aí você não vai ter conta no WhatsApp mais, né, para isso. Então é uma questão bem interessante. O que muita gente tem acontecido, né, as pessoas têm ido para outras ferramentas de comunicação instantânea, como o próprio Telegram. E tem uma grande parcela de pessoas que tem migrado para o Signal, que é um outro aplicativo, inclusive é considerado um dos aplicativos mais seguros de comunicação hoje, de comunicação instantânea, né, entre várias pessoas, que é o Signal. Então, muitas pessoas têm ido para o Telegram e têm ido para o Signal também. Olha, eu vou te falar que eu ia te perguntar, mas já chegou Janilson e Claudine com a mesma dúvida. E se a pessoa não tiver Facebook? Então, essa é uma pergunta que me fizeram, inclusive,
Desculpa, me fizeram até ontem, né, essa questão pela rede social. Na verdade, o que vai acontecer é que seus dados, né, você vai aceitar, né, você tem que aceitar isso. E seus dados vão ficar armazenados lá no WhatsApp. Num futuro, quando você tiver algum tipo de conta, se você criar uma conta no Facebook, esses dados que estão armazenados lá no WhatsApp vão ser compartilhados com o Facebook, né? Isso também não impede, né, que o Facebook que não tem os seus dados, mas tem os dados do seu amigo, né? E sabe que seu amigo conversa com você. Então, ou seja, ele está criando uma base de conhecimento de pessoas que têm relacionamento entre si, mesmo que você não tenha uma conta no Facebook. Entendi. Bom, outro assunto. Bitcoin bateu novo recorde, né? Cotação de... Novo recorde, mais de 200 mil reais no Bitcoin. 36 mil dólares bateu na quarta-feira passada. Exatamente 36.382 dólares um Bitcoin, né? Pois Chegando... quantos reais mesmo? 200? É mais de 200 mil reais, né? Pois foi Seria... A gente pode dizer que um acertador do Dia da Sorte hoje de Vila Velha ganhou um Bitcoin na loteria. Exatamente. 200 mil reais. Exatamente. Então, ou seja, essa é uma... assim, e a previsão, né, pelo menos, é de crescimento desse valor, né? E aí eu deixo já uma pergunta, né, para o nosso comentarista de economia, né? Que muitas pessoas me perguntam assim, está na hora de entrar? Será que é hora de comprar Bitcoin? Será que vai subir mais? Vai subir menos? Então, aí vamos perguntar para o... Mas você pode comprar centavos de Bitcoin, Gilberto? Pode comprar. E, na verdade, o comercializado é exatamente isso. Você compra centavos de Bitcoin, né? Ninguém vai comprar, imagina se vai comprar um Bitcoin inteiro, né? Mas tem centavos de Bitcoin que você pode comprar também. Então, será que está na hora de... Vai subir mais, vai subir menos, né? Será que é hora de investir no Bitcoin? Então... Fica aí a pergunta aí. Já fica a pergunta para Fernando Gaudi. Agora vamos lá. Aplicativos de celular, gasto bate recorde em 2020? Exatamente. Né? Uma estatística que saiu essa semana também me chamou bastante atenção, que o gasto de aplicativos para celular, incluindo jogos, bateu vários recordes em 2020. Né? O crescimento chegou a mais de 30% em relação a 2019. Então é bastante coisa, viu? 30% em um único ano. Né? No caso do iOS, né, foram... mais de 380 bilhões de reais de vendas de aplicativos em todo o mundo, né? E no caso do Google Play, um pouco menos, 204 bilhões de reais. Então veja que é um valor bastante expressivo de venda, né, de aplicativos para celular. Né? Então é muita coisa, né, para isso. No caso dos jogos para celular, no caso de iOS também, o TikTok foi o mais vendido, né? O mais baixado, na verdade, nesse caso, né? E no caso do Android foi o Google One, que é o pacote de assinatura de serviços do Google para isso. Então veja que em alta aí os aplicativos para celular. Vamos lá, temos pergunta dos nossos ouvintes rapidinho aqui, Gilberto. Vamos lá. César querendo saber como transferir gravações em vídeo do celular para o PC. Então, César, basicamente a ideia é você conectar via cabo, né, o celular no computador, ele vai aparecer como um pendrive para você, você vai lá numa pasta, se for Android, uma pasta chamada DSIM, né, no armazenamento interno, ou no cartão, aí depende de onde o vídeo está sendo gravado, e você vai achar o vídeo e pode copiar ele diretamente para o seu computador. Facinho assim. Exatamente, bem tranquilo. Vamos lá, o Eduardo Pandolfi dizendo que alguns técnicos em informática estão trocando o tradicional HD em notebook por cartões de memória. É uma boa opção? É uma excelente opção. Na verdade, esses cartões de memória são chamados de SSDs, ou discos de estado sólido. São discos, discos aparecem para o computador como disco convencional, só que ele não é um disco mecânico, é um disco como se fosse um grande, né? Fazendo uma comparação bem simples, seria um grande pendrive, né? Que é muito mais rápido, muito mais consome muito menos bateria, né? E não tem chance de quebra, né? Caso tenha uma pancada, porque o HD convencional ele é um dispositivo mecânico que sofre com pancadas mecânicas, né? Com quedas e tudo mais. Esses cartões de memória, que se chamam de SSD, são muito mais rápidos que os HDs, né? E não tem todos os problemas que o HD convencional tem. Uhum. Bom, Gilberto, temos mais perguntas dos nossos ouvintes aqui, mas o nosso tempo já chega ao fim, mas todas elas estão guardadas, a gente vai responder tudo na quarta-feira que vem. Aliás, a gente não, você, né? Perfeito. Obrigada, viu, Gilberto? Bom final de semana para você.
Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas perguntas. Excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.